Fala galera, tudo beleza com vocês? Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre a obra, cujo nome está aparecendo na tela. Então bora lá! Nesta obra, o protagonista é um cara normal, que morreu e reencarnou em outro mundo, onde existem monstros e fantasmas, e as pessoas estão em guerra contra esses seres. Além disso, o prota reencarnou no corpo de um cara que tinha acabado de ser assassinado em um beco. Quando o prota acorda, ele tenta assimilar as coisas e percebe um homem perto dele. Esse homem é um monstro e tenta atacar o prota, mas logo em seguida, ele é morto por uma linda mulher com uma tesoura gigante. O prota agradece e a mulher pergunta se o prota acha ela bonita. O prota responde que sim, mas depois a mulher se revela ser um fantasma e pergunta novamente se o prota ainda acha ela bonita. O prota fica com medo de responder e a mulher o matar. Então, quando o prota pensou que iria morrer, o famoso sistema aparece para ele. Neste momento o tempo parou, mas o prota não conseguia se mexer, e no painel do sistema apareceram 3 opções para o prota escolher, com cada uma tendo uma recompensa diferente. O prota escolheu a opção 3, que pedia para beijar a mulher, e como recompensa, receberia uma habilidade aleatória de nível SSS. Após escolher a opção, o tempo voltou ao normal, e o prota beijou a mulher, a deixando bastante surpresa e até fazendo com que ela desistisse de matar o prota. Depois do beijo, ela revela seu nome, e diz que ela e o prota se encontrarão novamente, e em seguida, ela desaparece. Após isso, o sistema diz que para o prota ganhar a recompensa, ele tem que fazer um canto, então o prota diz as palavras, e em seguida, o rosto de um demônio aparece no céu, e um raio gigante atinge o prota. O fenômeno foi tão grande, que várias pessoas na cidade viram o demônio e o raio. Como o prota ainda é muito fraco, ele não pode usar todo o poder da sua habilidade. Além disso, o prota se lembra que neste mundo, o máximo de poder conhecido pertence à classe S, e que como ele despertou um poder de classe SSS, ele será invencível. Em seguida, o sistema diz para o prota que um grande número de monstros está se aproximando, então o prota foge e volta para sua casa. Quando ele chega na sua casa, ele percebe que o dono original do corpo era muito rico, e também se lembra que ele tinha 2 irmãs, ambas muito talentosas, enquanto o dono original do corpo era um perdedor e rebelde. Com relação às suas 2 irmãs, na verdade elas são meias-irmãs, pois o dono original do corpo foi adotado pela família delas, e a irmã mais velha não ficava em casa, porque ela fazia parte de uma divisão especial que caçava os monstros. Sendo assim, o cara vivia sozinho com a sua irmãzinha. Enquanto o prota jantava, uma garota chegou na sua casa e começou a implicar com o prota, dizendo que ele a humilhou por ter se confessado para ela na frente de todos na escola. Neste momento, o prota se lembra que logo após o dono original do corpo se confessar, ele foi morto próximo à escola, e que talvez haja uma conexão entre esses 2 eventos. Mas enfim, eles vão começar a discutir, e a garota tenta bater no prota, mas a irmãzinha do prota vai intervir e parar a confusão. Em seguida, a garota vai dizer para o prota que no dia seguinte, será a realização do teste de avaliação das habilidades psíquicas na escola, e que o prota precisa tirar um bom resultado, de no mínimo nível C, para entrar em uma academia top. A garota também diz que já despertou seus poderes de classe A, e que já foi enviada a uma academia top, com antecedência, mas que diferente dela, o prota não vai conseguir um bom resultado, e será uma pessoa comum que ficará no fundo da sociedade. Em seguida, uma mensagem do sistema aparece, pedindo para o prota escolher entre 3 opções. O prota escolhe a terceira, e faz um juramento, dizendo para a garota que ele irá seguir o caminho de um psíquico, e conseguirá entrar na mesma academia que ela. Depois disso, a garota vai embora, e mais tarde, quando o prota estava dormindo, a mulher fantasma entra no quarto dele, mas não acontece nada, ela foi lá só para vê-lo. No dia seguinte, o prota vai à escola para fazer o seu teste, e quando chega a sua vez, ele fica bastante confiante, devido à sua habilidade de classe SSS, e pensa que este será o resultado, mas o que aparece é uma habilidade inválida, de classe FFF. O prota começa a entrar em desespero, e neste momento, a mulher fantasma aparece e diz que irá ajudar o prota, e graças a ela, o resultado do teste do prota muda para um potencial de classe S, fazendo com que ele passe no teste. Depois disso, o prota e todos os outros que passaram no primeiro teste, foram levados para realizar o segundo teste.
Durante o caminho, eles são atacados por monstros e fantasmas, e todos começam a lutar. No entanto, um poderoso fantasma aparece e prende vários estudantes. Nem mesmo a instrutora consegue derrotar este fantasma. Em seguida, aparece outra mensagem do sistema para o Prota, com 3 opções de escolha, e com recompensas diferentes. O Prota escolhe a terceira opção, que pedia para matar o fantasma. Então o Prota parte para cima do cara, mas é derrotado facilmente. A mulher fantasma aparece novamente para o Prota, e explica a ele a maneira correta de usar os seus poderes. O Prota até tenta se aproveitar do momento para beijar a mulher, mas não funciona. Então o Prota tenta lutar contra o fantasma de novo, e dessa vez ele consegue causar dano no cara. Além disso, a instrutora consegue se soltar e ajudar o Prota. O fantasma percebe que irá perder, e se autodestrói, mas felizmente, ninguém é ferido. Após esta batalha, o Prota começa a ficar popular entre os estudantes, e em seguida, um drone aparece e informa que este foi o final do segundo teste, ou seja, o ataque foi armado, e tudo era um teste. Além disso, o Prota foi anunciado como o melhor candidato, e se tornou oficialmente o estudante de uma academia top. Depois disso, o Prota volta para sua casa, e conta para sua irmãzinha que ele passou no teste, e que foi aprovado em uma academia top. Ele também liga para sua irmã mais velha, e conta as boas notícias para ela. À noite, quando o Prota deitou-se na sua cama, a mulher fantasma aparece para ele, e pede por ajuda. Ela diz que pode ajudar o Prota a aprimorar a sua força, mas que em troca, o Prota tem que se casar com ela no submundo. O Prota fica confuso com o pedido, e a mulher diz que ele e ela assinaram um contrato de alma para se casarem no submundo. O Prota tenta evitar o casamento, mas a mulher diz que não pode esperar mais tempo, e entra dentro do corpo do Prota. Neste momento, o Prota até consegue ver um pouco das memórias dessa mulher, mas ele acaba apagando. No dia seguinte, o Prota vai para a academia, e quando chega lá, ele vai se apresentar para admissão. Devido ao Prota ser muito famoso, vários professores se oferecem para serem os mentores dele. Eles até começam a brigar entre si. Então uma professora atraente começa a seduzir o Prota, para que ele a aceite como mentora. O Prota é muito esperto, não resiste e cai nos encantos da mulher, e a aceita como sua mentora. Mais tarde, quando o Prota estava tomando banho, a mulher fantasma aparece novamente e surpreende o Prota. A mulher diz que está vivendo no mundo espiritual do Prota, e fala que o mundo espiritual dele é muito vasto, e contém uma grande quantidade de poder espiritual. Ela também diz que o mundo espiritual dela quebrou, e que por causa disso, ela não consegue armazenar muito poder espiritual em sua forma de alma, e que devido a isso, após cada ação e batalha, ela precisa se reabastecer do poder espiritual do Prota. Com relação à história dela, há milhares de anos atrás, ela era princesa de um império Aê, mas um demônio cabuloso atacou e massacrou o povo dela, e ela morreu lutando nesta batalha. No entanto, ao que parece, a alma dela reencarnou depois de 1000 anos, e foi se perdendo e se tornando em uma mulher fantasma, até que ela finalmente acordou nos tempos modernos. Essa parte é um pouco confusa. Enfim, depois disso, algumas coisas vão acontecer, e no dia seguinte, quando o Prota vai para a cerimônia de entrada dos novos estudantes, a instrutora do Prota se encontra com ele, e diz que o investigou, e descobriu que ele era o filho adotivo de um cara cabuloso Aê. Com isso, o Prota ficou mais famoso, pois o seu pai adotivo era considerado o psíquico mais forte da cidade. Ainda no mesmo dia, após o Prota passar por um treinamento infernal com a sua instrutora, ela começa a conversar com o Prota sobre o pai dele. O Prota diz que ele e seu pai não conversavam muito, mas que ele escutava muito sobre seu pai, através de outras pessoas. A instrutora do Prota diz que 10 anos atrás, quando ocorreu uma invasão de monstros e fantasmas na cidade, o pai do Prota tomou a frente e liderou seu próprio grupo de caçadores para defenderem a cidade. Além disso, a mentora do Prota diz que teve o privilégio de lutar ao lado dele, e que neste dia, eles mataram muitos monstros, e conseguiram salvar o dia, mas que o pai do Prota e outros soldados foram feridos e mortos. O Prota não sabia desta história, e após ouvi-la, ele decide que não viverá uma vida confortável e despreocupada, mas que se tornará mais forte, e protegerá as pessoas que ama e o mundo. Além disso, o Prota também decide que futuramente, tentará restaurar o corpo da sua esposa.
para essa obra. Vou resumir até aqui. Essa obra até que é boa. E para aqueles que estão se perguntando se o prota come a sua esposa, a resposta é sim, mesmo ela sendo um fantasma. Eles fazem o ato. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa um like aí, e se curtiu muito, se inscreva no canal. Falou e até o próximo vídeo.